Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje quero dedicar aqui este vídeo sobretudo às escolas de ciclismo. Portanto, se tu és pai, formador, gostavas de trabalhar em escolas, eu hoje vou falar aqui sobre regulamentos, procedimentos, até tentar explicar aqui um bocadinho como é que nós na academia funcionamos. Mas, e é uma coisa muito importante, não percam o final deste vídeo, porque tem aqui um bónus. E para que o vídeo não seja entediante, comigo só aqui a falar, eu vou-vos pôr o Rodrigo, que é um aluno da academia, que atualmente tem 12 anos e está no primeiro ano de juvenil a fazer a pista de picotes, a pista que seria depois utilizada para ele correr no dia seguinte e que a prova dele terminou, como vocês podem ver no final do vídeo. Mas deixem começar-vos por vos ler aqui uma passagem de Nenhuma medalha vale a saúde de uma criança. Capítulo 3. Os pais terríveis. Pierre Bellemare conta a 9 de maio de 1953. A pequena Kitty mergulha de trampolim de 10 metros diante de 3.000 pessoas que aplaudem freneticamente e morre. Kitty foi sovada pelo pai para a obrigar a efetuar perigosos mergulhos de alto voo no quadro de uma frutuosa turnê de exibições nos Estados Unidos. A autópsia revelou os traços desta ditadura do pai, que foi condenado a trabalhos forçados. A Kitty morreu, o pai ficou vivo e foi condenado a trabalhos forçados. Aquilo que acontece muitas das vezes não é algo tão grave, felizmente, mas é algo que acontece com muita frequência, é burnout psicológico ou até mesmo burnout físico por lesões em diversos desportos. E isto não é único do ciclismo. Felizmente o ciclismo até é um desporto onde a lesão física acontece na sua maioria por queda. Mas o burnout psicológico está cada vez mais a acontecer. O meu nome é Pedro, eu sou treinador profissional de ciclismo e de desporto. Isto é um vídeo então sobre escolas. Vamos para mais um vídeo. Este livro retrata sobretudo aquela que era a mentalidade do Bloco de Leste e que veio ser revolucionada com muita ciência, sob a comunidade científica, a comunidade médica vieram retirar de alguma forma estas crianças, estes jovens do desporto, mas qual é o problema? O problema é que a mentalidade que entretanto tinha morrido e que é descrita neste livro está novamente a voltar. O ciclismo, como qualquer outro desporto, é algo extraordinário de se praticar. O ciclismo divide-se em 3 grandes fases de desenvolvimento. Temos as escolas, que vão até aos 14 anos, inclusive, e é onde se faz a iniciação ao ciclismo. Temos depois aquilo que é considerada a formação, que vai dos 15 aos 22, e depois temos aquilo que é a competição, e que se inicia aos 23 anos. E isto não acontece simplesmente porque um dia alguém lembrou-se, vamos chamar competição só a partir dos 23 anos. Não, isto tem a ver com questões científicas e questões clínicas, como eu acabei de descrever, e trabalhos muito bem fundamentados sobre as oportunidades e sobre o desenvolvimento e o crescimento infantil. E que deve ser não só respeitado, como há fases que devem ser aproveitadas para potenciar determinadas capacidades que, se nós perdermos essa janela, nós perdemos oportunidades de ouro para que aquele jovem seja mais rápido, seja mais forte, pense de forma eficiente e de forma autónoma. Mas o que é que nos diz a Federação Portuguesa de Ciclismo sobre os regulamentos? E vamos começar aqui pelo capítulo 1, Disposições Gerais para o Ciclismo de Iniciação. Enquanto vemos aqui o nosso Rodrigo a pedalar. Todos os ciclistas pertencentes às categorias de escolas de ciclismo devem estar filiados por um clube. E aqui é importante salientar que aqui diz que devem e não obriga, porque existe uma exceção e, a meu ver, muito bem prevista. E essa exceção é o seguinte: as associações de ciclismo deverão organizar provas que permitam a participação de jovens portadores de licença desportiva diária, ou seja, uma licença que o ciclista pode tirar só para um dia, não tem que estar filiado desde o início do ano. Ele vai se inscrever e ser ciclista afiliado só por aquele dia, só pelo dia da prova. De forma a que estes tenham um contacto experimental com a modalidade. Estas provas, apenas de caráter regional, terão a designação de provas abertas de iniciação. Se é uma prova de caráter nacional, lamento, se não estás filiado por um clube não podes participar, mas se é uma prova de caráter regional,
sim, tu podes participar. Uma coisa muito interessante também, que mudou da noite para o dia, era, havia uma espécie de medo, uma espécie de anticristo de se falar em campeões nacionais nas escolas. E do dia para a noite, os juvenis passaram a ter campeonato nacional. Começou por falar, são os jogos juvenis e agora são campeonato nacional. Ou seja, tu em juvenil podes ser campeão nacional ou campeão regional com direito a camisola e tudo. E isso está previsto também na linha 1.2.2.5. Campeonato nacional para as categorias de juvenil sub-15 por género em cada uma das vertentes. Uma coisa importante aqui de salientar é os escalões das escolas. Dos 5 aos 8 anos, chamamos-lhes pupilos e benjamins. Dos 9 aos 10 anos são iniciados, dos 11 aos 12 são infantis e dos 13 aos 14 são juvenis. E é importante salientar que a idade mencionada aqui é para a idade que o jovem faz naquele ano. O jovem pode ter 12 anos, mas se completar 13 anos no ano em que está a correr, nem que seja no dia 31 de dezembro, ele já corre, por exemplo, por juvenil. Isto é muito, muito importante. No capítulo da estrada, as provas têm este tipo de características e é importante nós fixarmos isto. Com 5 e 8 anos, os miúdos miúdos e miúdas, só fazem gincana. E se vocês não sabem o que é gincana, então eu recomendo-vos a ir ao YouTube e procurar Ken Block, do falecido Ken Block, infelizmente, e vocês ficam com uma ideia do que é gincana. Ou seja, é driblar obstáculos, por exemplo, e manusear bidons e bandeiras, e é mesmo muito, muito interessante, embora os miúdos considerem isso enfadonho, mas posso considerar que é de uma mais-valia para os miúdos saberem manusear a bicicleta nestas pequenas coisas. Enquanto que os pupilos benjamins só fazem gincana, os iniciados, 9 e 10 anos, já fazem prova em linha. Fazem uma manga de destreza, gincana, e fazem uma prova em linha que terá, de forma aconselhável, entre 4 e 6 km no total. Uma coisa interessante na estrada é que os andamentos são limitados. E o que é que são andamentos? São as mudanças que nós temos na bicicleta. E a limitação é sobre a distância máxima que a mudança mais pesada permite percorrer ao jovem. Isto depois tem a ver com os chamados picos de crescimento, porque os jovens, a partir do momento em que começam a desenvolver testosterona, começam a desenvolver mais força, e é para limitar aqui alguma coisa, e também para aproveitar aquilo que eu vos falava há pouco, da questão das oportunidades de crescimento para desenvolver, por exemplo, velocidade. Fala-se muito em cadência, mas não se percebe que a cadência é um parâmetro de velocidade e só pode ser desenvolvido nas fases iniciais da nossa vida. Então, para os iniciados, o limite máximo é 5,60 m, o equivalente, por exemplo, a um 42,16, um prato de 42 à frente e um 16 atrás. Já nos infantis, 11 e 12 anos, essa relação passa para 6,14 m, o equivalente a um 46,16, e a prova tem entre 6 e 10 km de distância máxima, enquanto que os juvenis contam com 6,40 m, equivalente a um 48,16, e a prova em linha, aconselhável, tem entre 20 e 30 km, e onde estes já podem fazer contrarrelógios com um máximo de 2,5 km. Dito isto, passamos para o BTT, onde existem algumas divergências em relação à estrada. Por exemplo, no BTT não existe limitação de andamentos. Usas aquilo que tu quiseres usar. No entanto, bicicletas roda 29 só são permitidas em juvenis. Todas as categorias abaixo não podem utilizar bicicletas roda 29, o que eu acho muito bem. E eu ainda introduzi aqui uma outra questão, que era a limitação dos pedais de encaixe. Eu, por exemplo, só permitiria também a utilização de pedais de encaixe em juvenil. Porque a maior parte dos miúdos nem força têm nas perninhas para usar pedais de encaixe. Mas isso são outros 500. Então, os pupilos e benjamins só fazem destreza, também 2 mangas de destreza, enquanto que os iniciados fazem uma manga de destreza e depois na prova de XC fazem um circuito que pode ir de 2 a 4 km no total e uma volta só pode ter no máximo 3 km. Já os infantis não fazem destreza, só fazem prova em linha e o aconselhado é entre 3 a 5 km de distância máxima. Já os juvenis, o aconselhável é entre 7 e 10 km, com um tempo de 30 a 45 minutos
E também aqui, a volta máxima aconselhada é de 3 km. Uma questão muito interessante é que o apoio mecânico só é permitido nas zonas de assistência técnica devidamente prevista para o efeito. A assistência técnica autorizada durante a prova consiste na reparação ou substituição de qualquer peça de bicicleta, com a exceção do quadro. É proibido mudar de bicicleta e o corredor terá que passar a linha da meta com a mesma placa de guiador com que alinhou à partida. O material de substituição e as ferramentas para a reparação são depositadas nessa zona. As reparações ou substituições de equipamento são feitas pelo próprio corredor ou com a ajuda de um elemento de uma equipa ou de um assistente técnico neutro. Importante, fixem isto. Nas provas de XC de iniciados, infantis e juvenis, não é permitida qualquer tipo de abastecimento durante a prova, quer dado por diretores, treinadores e ou familiares. E as regras acabam por ser coisas consideravelmente simples, muito simples. O que acontece às vezes é que, na verdade acontece muitas vezes, é que as pessoas não sabem estas regras basilares. Não se dão ao trabalho de ler. Como diz um amigo meu, para seres diretor no BTT, basta pagar 30 euros e compras a licença. Não tens que fazer formações, não tens que fazer, na verdade, nada. Pagas 30 paus, podes estar nas zonas de abastecimento, com um crachá ao peito, a berrar. O que está errado, muito errado, porque os treinadores, além de terem que fazer cursos, ainda têm que fazer formações periódicas para manterem a cédula. Entre outras coisas, os que querem ir mais longe fazem mais, os que não querem têm que se limitar apenas a isto. Agora, falando aqui sobre a academia, para vos abrir aqui um bocadinho o panorama daquilo que nós fazemos e daquilo em que nós acreditamos e trabalhamos. Nós acreditamos num modelo de treino diferente, isto porque analisamos os modelos atuais, aquilo que é feito há muitos anos, e vimos os resultados que eles surtiram. Ou seja, nenhuns. Falo no geral, obviamente. Não podemos ir à exceção. Mas, no geral, nós vemos que isto é um modelo cansado. E então começamos a tentar perceber o que é que se passa lá fora. E o que se passa lá fora é que há mais respeito pelos atletas. Há mais organização. E nós também fazemos isso dessa forma desde o dia zero. Desde do dia em que foi idealizada a academia e como é que ela iria acontecer. Nós, por exemplo, aos sábados temos sempre treino de técnica e o treino de técnica é dividido em 2 grupos. De manhã temos os mais velhos, onde nós chamamos desporto e competição, e à tarde temos a iniciação à bicicleta. De tarde nós dizemos que é a partir dos 14 anos, de manhã é a partir dos 4 anos, que é o nosso aluno mais novo, que é o Guga, e é um fofo. No entanto, não se limita só a isto, porque nós valorizamos também questões de maturidade física e emocional, e até disposição para evoluir. E um dos exemplos é o Rodrigo, que eu dou, é que ele só tem 12 anos, mas ele faz parte do grupo da manhã. Porquê? Porque ele mostrou uma maturidade física e emocional já um bocadinho mais à frente, mostrou-se também predisposto a integrar um grupo de trabalho já diferente, então foi perfeitamente assimilado naquele grupo, integrou-se, toda a gente o integrou e a possibilidade dele desenvolver com um grupo mais amadurecido e mais experiente também é maior e por isso é que ele foi ali integrado, mas sobretudo pela vontade que ele demonstra em participar na competição. E portanto é preciso alimentar também essa energia e essa vontade, mas sobretudo é preciso deixar amadurecer, é preciso nós percebermos que tudo que nós fazemos por uma pessoa é a mesma coisa que nós fazemos por uma planta. Por melhor que seja a genética da planta, se nós lhe dermos um mau ambiente, ela vai morrer. E com as pessoas acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos que criar um bom ambiente, temos que perceber que as condições estão reunidas e depois temos que ter a paciência para deixar crescer. Na academia, os treinos não se limitam aos sábados. Isso é a parte mais visível, mas, por exemplo, à terça e à quinta-feira, para aqueles que se autopropõem, nós temos acompanhamento para desenvolvimento físico. Treino sempre acompanhado por técnicos habilitados, neste caso é o Rafael. Pois. Mas a verdade é que nós fazemos trabalhos de desenvolvimento de força, desenvolvimento de velocidade, trabalho mais técnico fora da bicicleta, para perceber que nós estamos a controlar o processo e a ajudar os miúdos, os jovens, os nossos alunos a desenvolver. Depois há aqueles que já estão com outro grau de maturidade e que se autopropõem para um treino autónomo. E o treino autónomo é aquilo que vocês muitas vezes chamam de plano de treino. Nós começamos num processo de aprender a treinar, para depois treinar, para depois treinar para competir. E se isto vos faz confusão, lamento, mas isto está muito bem descrito no LTAD, que é um trabalho científico com muitos anos, que é o Long Term Athlete Development. Basta perder um bocadinho de tempo, porque nem tudo se aprende no Google, na Wikipédia e no chat CGP, ou GGP, qualquer coisa assim do género. E depois, obviamente, que ainda temos, no meio disto tudo,
as avaliações e monitorizações constantes para perceber que o plano está a funcionar, que os timings estão a ser devidamente respeitados e as oportunidades estão a ser aproveitadas. E agora, para terminar o vídeo, sem vos maçar ainda mais com aqui a minha fronha, fica o final e fica como terminou aqui a corrida do Rodrigo. Fiquem bem e eu volto no próximo. Bora, Rodrigo! Vamos, 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 Rodrigo, vamos! Vamos, sempre, Rodrigo, sempre, vamos a isto, vamos lá, vamos, deixa ir! Epa!